Olá, bom dia. Hoje estou gravando aqui o serviço devocional, a Bhagavad Gita pela manhã, para que possamos receber esse raio de sol de conhecimento, esse conhecimento védico, da filosofia védica, a filosofia, uma das filosofias mais antigas do planeta Terra, onde traz a Bhagavad Gita, a ciência suprema, né? A Bhagavad Gita, como ele é, escrito por Srila Prabhupada, traduzido por Srila Prabhupada para várias línguas no Ocidente. E eu sigo o sistema de Parampara, que seja o sistema de sucessão discipular das escrituras sagradas. Então, a escritura de hoje é o capítulo 13 da Bhagavad Gita, e o verso é 1 e 2. E por que estamos hoje começando um novo capítulo? Porque a vida dá sequência e os estudos dão sequência, e nós devemos buscar esse entendimento sequencial das coisas de Deus, esse entendimento da natureza de Deus, estudar sobre a natureza de Deus, entender que Deus é o único desfrutador de todas as coisas e que nós somos apenas passageiros aqui neste plano terreno, onde nós recebemos de Deus esse desfrute material, essa vida, começar pela própria vida, a vida da nossa alma que veio aqui, né, recebendo uma oportunidade fantástica de evolução, né, dentro deste corpo. E aí este corpo, ele vai, né, buscando se desenvolver, passando por várias etapas, e dentro desse desenvolvimento nós vamos buscando esse autoconhecimento. Quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, quem é Deus, por que eu estou aqui neste momento, né? E o que eu preciso realizar para que eu possa estar tendo esse contato com Deus diariamente na minha vida. Não só de tempos em tempos, mas sempre tendo essa consciência de que Deus é o desfrutador e que Deus, ele tem a sua natureza e eu tenho a minha consciência. Então, hoje vamos iniciar o capítulo 13, a natureza, o desfrutador e a consciência, né? Então, o que é essa natureza? É a própria Prakriti, ou seja, todos nós temos uma natureza e Deus também tem a sua natureza divina, né? Nós vamos entender a alma que é chamada na filosofia védica de Purusha, né? Que é o próprio desfrutador. Então, o Deus tem uma natureza divina, suprema, eterna. Deus é o Purusha maior, ele é o desfrutador, né? E o campo, o que é o campo? O campo é o próprio corpo, né? E o conhecedor do campo é a alma, né? Porque a alma, ela se instala no corpo e ela usa o corpo para designar suas atividades aqui na matéria. Então, existe o conhecimento, que é o próprio conhecimento divino, é o próprio conhecimento védico acerca das escrituras sagradas, e existe o objeto do conhecimento, né? O objeto do conhecimento é o próprio Deus. Isso no conhecimento maior, supremo, e no conhecimento menor, nós somos a alma menor que estamos aqui para servir a Deus em amor e devoção, né? Então, eu vou fazer aqui a minha reverência, né? Vamos começar hoje a natureza, o desfrutador e a consciência, capítulo 13, Bhagavad Gita, seguindo a vida com consciência, seguindo a vida com essa interiorização, esse estudo maior, esse estudo das escrituras sagradas, do caminho que traz essa condição para que eu possa entender-me melhor quem eu sou e entender meu Pai eterno, quem é Deus, que é Deus, o Supremo, o Divino, o Infinito, o Poderoso, aquele que tem todas as qualidades infinitas e eu apenas tenho finitas. Por eu ser limitada, estar limitada, a minha alma está limitada neste corpo. Então, eu vou fazer aqui o mantra sagrado de permissão. Om Agyanantimirandasya Gyanajanastalakaya
Jakshu Militai Enatas Mai Shri Guruve Namah. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental, o conhecimento védico, as escrituras védicas. A tal mestre espiritual, eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva maior. Guru Deva significa o guru dos devas, dos deuses, os devas da filosofia Ayurveda, que trouxe esse conhecimento para a Terra. E Jaya Prabhupada. E esse conhecedor maior, esse Purusha maior, essa alma maior, é a alma eterna que dá a permissão a nós, almas pequeninas, de termos acesso a todo esse conhecimento. E Jaya Srila Prabhupada, quem traduziu este livro para todas as línguas, né? Traduziu para o inglês, e do inglês foram se reverberando para outras línguas, e inclusive para o português, que é esse que eu tenho atualmente, e estou aqui compartilhando com vocês. Então vamos ao verso 1 e o verso 2. Arjuna disse: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. Então Arjuna está perguntando à Suprema Personalidade de Deus sobre esses itens. Vou repetir: sobre a natureza, sobre o desfrutador, sobre o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e qual é o objeto desse conhecimento. Então Arjuna, ele estava querendo, pedindo a Krishna, para Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, revelar esses conhecimentos transcendentais, porque esses conhecimentos transcendentais, eles vão fazer com que nós transcendamos toda a ignorância nesse corpo material e nessa existência material. Então a Suprema Personalidade de Deus disse: este corpo, ó filho de Kunti, este corpo, ó filho de Kunti, deixa eu ajeitar aqui a máquina, a câmera, perdão. Este corpo, ó filho de Kunti, chama-se campo, e quem conhece este corpo chama-se conhecedor do campo. Então, o campo é o nosso corpo, o corpo da gente é um campo de energia material, é um campo com órgãos, com sentidos, com mente, com inteligência, que traz todos esses processos para se acoplar no campo. Sem o campo, a alma não pode agir. Sem o corpo, que é o campo, a alma não pode agir. E esse conhecedor do campo, nós vamos ler aqui a tradução de Srila Prabhupada. Então, Arjuna, que representa todos os seres humanos, estava interessado em saber sobre a natureza e o desfrutador, sobre o campo e o seu conhecedor, e sobre o conhecimento e o objeto do conhecimento. Então, tudo isso vai ser explicado nestes versos pela Suprema Personalidade de Deus. Então, Krishna disse que este corpo chama-se campo, e quem conhece este corpo chama-se conhecedor do campo. Então, é preciso conhecer também o corpo, porque o corpo, ele é importantíssimo sobre a alma, ele acopla a alma, né? Então, alma e corpo, eles andam juntos, mas a alma é sempre primordial ao corpo, que é material. E quem conhece este corpo chama-se conhecedor do campo. Este corpo é o campo de atividade da alma condicionada. Então, o corpo é o campo onde a alma está condicionada. A alma condicionada está aprisionada na existência material. A alma condicionada está aprisionada na existência material e a alma tenta assenhorar-se da natureza material. E assim, conforme sua capacidade de dominar a natureza material, ela obtém um campo de atividade. Então, a alma, ela entra no corpo e ela vai exercer determinados tipos de atividades, e essas atividades é quem vai fazer com que ela se desenvolva neste campo, que é o próprio corpo. Então, esse campo de atividade é o corpo. E o que é o corpo? Vamos saber agora o que é o corpo. O corpo é feito de sentidos. Sentidos fazem parte do corpo, os nossos sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato, toque nas mãos. Então, a gente usa os sentidos
para dar sentido à vida no corpo material. A alma condicionada quer desfrutar dos sentidos e, de acordo com seu empenho em obter o prazer dos sentidos, ela recebe um corpo. Então, para a alma poder se direcionar aqui na Terra, ela precisa de sentidos, né? E, de acordo com seu empenho em obter o prazer dos sentidos, ela recebe um corpo ou um campo de atividades. Por isso, o corpo é chamado de kshetra, ou campo de atividades da alma condicionada. Então, corpo é o campo da atividade da alma. A alma precisa de um corpo, de um campo para exercer suas atividades. Por isso, o corpo, ele é chamado de kshetra, ou seja, é um campo de atividades da alma condicionada. E aquele que não deve se identificar com o corpo chama-se kshetra gyana, o conhecedor do campo. Então, quando eu sei que eu sou uma alma e eu estou neste corpo apenas para evolução neste corpo, eu não devo me identificar com o meu corpo, porque o meu corpo é apenas o campo onde minha alma vai exercer as atividades. Então, eu fico achando que eu sou um campo, que eu sou um corpo, e eu me identifico com o campo. Daí vem a ignorância do não conhecimento acerca daquilo que eu preciso exercer aqui na Terra e de quem eu devo conhecer, que está acima do campo, que está acima de tudo isso, que é a grande alma, que é o grande Purusha, o Purusha original, que é Deus. A palavra Purusha significa alma, tá? Então, Purusha significa o desfrutador. E quem é o desfrutador? É Deus. Então, minha gente, é simples. A minha alma está neste corpo para exercer as atividades. Eu estou exercendo essa atividade, falando aqui com vocês agora. E eu vou passar a informação de que eu não sou o corpo, que eu sou uma alma, e que eu, sendo uma alma, eu não posso me identificar com o corpo. Por quê? Porque eu vou viver na ignorância material. É basicamente isso o que o verso está dizendo, Srila Prabhupada está dizendo, para que vocês não entendam que estão obtendo aqui muitas informações e que isso é demais para as nossas cabeças. Mas por que é demais para as nossas cabeças? Porque nossas cabeças estão duras. Na era de Kali, a era da cabeça de ferro, nós não entendemos porque as mentes estão impuras e o coração está impuro. Por isso que isso prejudica o nosso conhecimento para a gente sair da ignorância. Então, vamos lá. Não é muito difícil compreender a diferença entre o campo e seu conhecedor, e o corpo e o conhecedor do corpo. Qualquer um pode perceber que, da infância à velhice, ele passa por muitas mudanças físicas, apesar do que continua sendo a mesma pessoa. Quem vai ter as mudanças é o campo e não a alma. A alma, ela vai obter conhecimento, ela vai obter evolução através deste corpo, dependendo do que sua consciência vai exercer. Se sua consciência acha que você é um corpo, você vai ficar na ignorância. Se sua consciência achar que você é uma alma eterna, você vai atrás de conhecimento para se elevar mais e mais e mais. Então, é uma escolha. Nós temos o livre-arbítrio de escolher, né? Logo, a diferença entre o conhecedor do campo e de atividades e o próprio campo. É o que eu acabei de dizer, vai depender de suas atividades. Se você não quer saber de absolutamente nada, você vai ficar achando que é o corpo, vai desfrutar o corpo, vai querer tudo que é material para achar que a sua felicidade se resume nisso e você vai ficar enredado na matéria. Você não vai sair da ignorância porque você vai achar que você é apenas o corpo e é apenas as atividades que esse corpo exerce. A alma condicionada, viva que somos nós, pode então compreender que é diferente do corpo. Então eu hoje já tenho essa consciência que eu não sou meu corpo, eu sou uma alma neste corpo. E por eu ser uma alma neste corpo, eu preciso exercer atividades que elas tragam prazer para Deus e não para o meu corpo. Então por isso foi co-criado este trabalho para que eu possa dar prazer a Deus, que é o serviço devocional. E venho aqui trazendo todo esse processo para que nós possamos entender que nós não somos o corpo e sim uma alma. O corpo é que passa por várias fases, mas a alma permanece a mesma.
Só dentro da alma existe a consciência. Então, peso na consciência é quando a gente faz algo que não está legal e nós sentimos peso na consciência. Mas quando a gente tem consciência leve, consciência feliz, consciência prazerosa, a gente vai se elevando dentro deste processo de vida, né? Sou feliz, sou um homem, sou uma mulher, sou um cachorro, sou um gato. Estas são as designações corpóreas do conhecedor. Nós achamos que somos tudo isso, nós não somos nada disso. Nós somos apenas uma alma. Embora possamos usar muitos artigos, roupas, etc., sabemos que somos diferentes daquilo que usamos. Então, eu estou com esse chale rosa, com essa blusa branca, bege, eu tenho todos esses artefatos aqui pendurados no pescoço, mas isso não me define. O que me define é que eu sou uma alma. Eu estou apenas usando estes artefatos para o meu corpo, apenas como identificação. Mas eu não posso achar que eu sou o que tenho, o que eu possuo, a conta bancária, o meu carro, o meu trabalho, a minha casa. Nada disso me define, porque essas designações são corpóreas, materiais, e não designação da alma. Então, aqui, a Suprema Personalidade de Deus está pedindo para a gente entender que nós somos uma alma e nós não somos um corpo. E que o corpo, apenas o corpo, é que passa por essas identificações, por essas mudanças. Infância, juventude, velhice e morte. Então aqui, o Bhagavad Gita traz essas informações para conhecermos nosso corpo, que somos a entidade viva, né? E a posição através do qual é possível compreender o Senhor Supremo. Então a gente vai fazendo essas designações e tendo esses tipos de conhecimento para entender a alma, o corpo, Deus, o desfrutador, a consciência. Quanto mais a gente ouve sobre Deus, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se interessa em ouvir a Bhagavad Gita, mais a gente vai saindo desse enredamento corporal de achar que eu sou um corpo e ponto final, certo? Então, é isso, né? Então, vamos aqui para o capítulo 3. Ó descendente de Bharata, deves entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor. E compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Então, novamente aqui o Supremo, ele diz para Arjuna e diz para nós através desse verso 3 da Bhagavad Gita, que ele diz que em todos os corpos Deus está presente. E que quando a gente conhece e sabe sobre isso, a gente passa a ser o conhecedor. No meu corpo existe uma alma que é direcionada por Deus e que é acoplada neste corpo para exercer as atividades na matéria. Simples assim. O resto a gente vai entendendo passo a passo, sem muita confusão. Então, a partir do momento que eu compreendo este corpo, que é apenas um casulo para a minha alma, eu vou obtendo conhecimento e eu vou entendendo que Deus, que Krishna quer que eu entenda que eu não sou um corpo, que eu sou uma alma e que eu preciso conhecer isso para agradar a mim como alma e agradar principalmente a alma suprema que é Deus. Então, ao se discutir o assunto do corpo, do conhecedor do corpo, da alma e da superalma, encontram-se 3 diferentes tópicos. Vamos lá. O Senhor, a entidade viva e a matéria. Deus, eu, como alma e meu corpo. Deus, eu, como uma alma e o meu corpo. Em cada campo de atividades, que é o corpo, há 2 almas. A alma individual, que sou eu, e a superalma, que é Deus. É só para a gente entender que existe a nossa alma pequena e a nossa alma grande, que é Deus dentro de nós. E nessa ligação, alma pequena, alma no corpo humano, eu, como Ana Cláudia Chandra, sou uma pequena alma, onde Deus grandioso está dentro do meu coração como a grande alma. Só isso que a gente precisa entender aqui neste verso. A superalma é uma expansão da Suprema Personalidade de Deus. Krishna, ele diz, eu sou também o conhecedor, mas não sou o conhecedor individual do corpo.
Eu sou o super conhecedor, estou presente em cada corpo como Paramatma, ou super alma. A intuição que a gente diz, eu tive uma intuição, eu senti isso, aquilo outro, é a grande alma nos falando, na pequena alma que somos nós. Então, quando eu intuo, Deus está falando comigo, Deus está me orientando. E por que eu não escuto? Porque eu não tenho conhecimentos, porque eu não busco conhecimento para entender o Supremo, nem busco conhecimento para entender que eu sou muito menos. Mas a partir do momento que nós estamos aqui iniciando este 12º capítulo, que fala da nossa natureza, que fala do desfrutador e da nossa consciência, nós vamos aprendendo sobre nós, a nossa natureza, e é uma alma no corpo. Nós vamos entender que existe um desfrutador de nós, que é o Deus que nos cria, e nós vamos expandindo a nossa consciência para buscar esse entendimento. Para terminar aqui, o Senhor diz, em cada corpo individual, eu sou o conhecedor do campo e da atividade. O indivíduo pode conhecer seu próprio corpo, mas não tem conhecimento sobre os outros corpos. Por quê? Porque só Deus tem conhecimento sobre os outros corpos, onde estão inseridas as outras almas. Você que me assiste é um outro corpo, com uma outra alma, mas Deus sabe de você, porque Deus está no seu coração, como a grande alma na pequena alma. Então Deus vai saber de cada um de nós e vai dirigir as nossas andanças, porque Ele é a super alma, Ele é o Param-Atma, dentro da pequena alma que somos nós, Atma. Nós somos a pequena alma e Deus é a grande alma. Então, o corpo, ele é apenas os nossos sentidos, consiste dos nossos sentidos. E o Senhor Supremo é o controlador dos nossos sentidos. Apenas isso que precisamos entender, que Deus controla os nossos sentidos, nós não controlamos absolutamente nada, né? Então, o Senhor diz, eu sou também o conhecedor, porque já que Deus está em nossa alma, aqui, acoplado em nossa alma, como a grande alma na pequena alma, aonde? No coração, Ele é o super conhecedor de tudo e de todos. Ou seja, a alma individual conhece apenas seu corpo específico. Já o Supremo conhece a tudo e a todos como a super-alma. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente vai entendendo que nós não somos nada, apenas uma pequena alma em um corpo, e que Deus acoplado dentro de nós conhece nosso corpo, conhece nossas atitudes, conhece nossos pensamentos, conhece nossos sentimentos. Aí sim a gente vai obtendo uma expansão de consciência para entender a nossa natureza como alma pequena, a natureza maior como a alma maior de Deus. E assim nós vamos entendendo que nós não somos desfrutadores de nada. Deus desfruta de tudo porque Ele é o único controlador. Ele é o maior, a alma maior nos nossos corpos, entendendo tudo que se processa. Então, acredito que para vocês que estão me ouvindo agora, vocês podem achar difícil, mas não tem nada difícil. Nós vamos seguindo aqui, passou 3 minutinhos, peço perdão, às vezes é impossível fazer em 20 minutos, porque eu não posso deixar o assunto aberto, eu preciso fechar, porque aqui no Significatila Prabhupada é enorme, ele fala especificamente sobre o corpo, o conhecedor do corpo, a alma, a grande alma, e toda essa consciência que a gente tem que ter sobre esse conhecimento acerca do absoluto, para que a gente possa entender que nós somos apenas uma pequena alma, que a grande alma está dentro de nós, no nosso coração, e que conhece tudo o que acontece, e que sabe de tudo o que acontece, passado, presente e futuro. Apenas isso que a gente tem que entender por enquanto. Com gratidão eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita.